Boa noite, meu nome é Felipe. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025. Essa é uma live devocional onde eu leio uma passagem bíblica, mas antes eu gosto de começar com uma oração. Então você que está me assistindo, que me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em João 10. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessa passagem e que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em João 10. A versão que eu utilizo é a versão King James atualizada, mas você pode utilizar a versão que você tem aí na sua casa, que você está acostumado a ler. Dando um contexto, João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele se autorreferencia como aquele quem Jesus amava, mas ele teve uma mudança de mente. Ele não era primeiro ele era o filho do trovão, pois junto com seu irmão Tiago eles queriam ter fogo no céu. Depois, com o seu amadurecimento, com o seu relacionamento com Jesus, ele se tornou aquele quem Jesus ama. Então, além do seu evangelho, ele escreveu 3 cartas e o Apocalipse. Então vamos começar a leitura em João 10. Eu sou o bom pastor. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é o ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta do pastor das ovelhas, para este o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome, e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que ele havia falado. Sendo assim, Jesus disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todas quanto vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará passagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui é um dos eu sou de Jesus. No total do Evangelho de João tem mais 6, são 7 no total. O mercenário, que não é o pastor quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo a mesma maneira trazer.
Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui Jesus comenta sobre que a salvação é tanto para judeus quanto para os gentios. As ovelhas que ele já tem é Israel. As ovelhas do aprisco. O aprisco seria uma espécie de cercadinho onde as ovelhas ficam. Então, aí formaria só um rebanho e só um pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Mais uma divisão entre os judeus. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus, e muitos deles murmuraram: ele tem um demônio, e enlouqueceu, porque vós os escutais. Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Porventura um demônio pode abrir os olhos dos cegos? O pastor conhece as suas ovelhas. Naquela ocasião celebrava a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno, e Jesus caminhava dentro do templo pelo portácio de Salomão. Então os judeus rodearam Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida se é o Cristo? Diz-nos claramente. Respondeu Jesus: eu já vou-lo disse, e vós não acreditais. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perceberão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui é uma das famosas frases de Jesus, que é: eu e o Pai somos um, que não tem como separar o Pai do Filho e do Espírito Santo, formando a Trindade. Por isso, mais uma vez, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus interpelou: eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vos quereis lapidar-me? Os judeus responderam: por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, e porque, sendo tu simples homem, te fizeste passar por Deus. Jesus lhes contestou: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. E ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser quebrada. Como vós dissestes daquele a quem o Pai santificou e enviou a este mundo, tu blasfemas, porque vos declarei: eu sou o Filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Os crentes além do Jordão. Sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão e foi para onde João batizava no início do seu mistério. E ali ficou. Então muitos vinham até Jesus, exultando: João não realizou nenhum sinal, todavia tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade, e naquele povoado muitos creram em Jesus. E aqui nós terminamos a leitura de João 10, onde Jesus afirma que ele é o bom pastor, que tem seu rebanho, que é Israel, mas também tem o outro, que é o dos gentios. Obrigado por quem curtiu a live. E também tem um dos enfrentamentos de Jesus contra os fariseus, que é retratado na 4ª temporada de The Chosen, lá naquele momento que... Obrigado, Teteu Kaká, por ter me seguido, por estar curtindo a live.
A live acontece normalmente esse horário, às 7, 7h30. E daqui a pouco vai estar lá disponível na rede vizinha vermelha, que começa com Y. Então agradeço a participação de todos. Até amanhã.